Olá, artistas! Tudo bem com vocês? Eu hoje vou pintar o quadrinho de praia com barco do nosso kit de pintura da galeria. O kit ele já vem com completinho, com a tela desenhada no tamanho 20 por 30. Vem 2 pincéis, vem tinta acrílica, são 6 cores da tinta acrílica. A gente vai precisar misturar essas cores para chegar nos tons ali do quadro final, tá? Então, para isso é bem importante esse manual ali que tem atrás do quadro, as misturas de cores. É bem importante acompanhar para fazer as misturas. Então, acompanhe aqui o passo a passo para você pintar junto comigo. Se você tiver interesse em comprar o kit, eu vou deixar o link do kit de pintura aqui na descrição do vídeo. Tem também a opção da tela avulsa, caso você já tenha o material, tenha tinta acrílica, pode ser também aquela tinta acrílica de tubinhos, tá? É até um pouco melhor do que essa, porque essa aqui é uma tinta mais econômica, mas é muito boa essa tinta, tá? Então, se você tiver a tinta de tubinho, pode ser até tinta óleo também, tá? A tinta óleo vai trabalhar um pouquinho diferente, mas pode ser com tinta óleo ou até aquela tinta guache, também pode ser, tá bom? Então, além do kit, você vai precisar de um pote com água, uma bandejinha de isopor, um paninho e essa espátula eu uso para tirar a tinta dos potinhos sem sujar as outras cores, tá? Então, vou começar aqui colocando todas as tintas na paleta para agilizar um pouquinho o processo. Se você quiser ir colocando as cores conforme vai pintando, pode ser também. Branco eu coloco bastante, das outras cores eu vou colocar um pouquinho. Só o preto que nesse momento eu não vou colocar porque eu não sei se eu vou usar, tá? Então, um pouquinho de cada cor, um pouquinho do vermelho, o azul. Cada vez que eu vou trocando a cor, eu limpo o pincel, ou a espátula ali na água, tá? Para não sujar a tinta do potinho. Vou começar pintando o céu, misturando o branco com o azul. Ah, antes de pintar, eu vou explicar que eu gosto de pintar primeiro o que tá atrás, tá? Então, venho vindo pintando de trás para frente. Então, primeiro o céu, depois a água, a areia. O coqueiro ali pode ser antes da areia, também não tem problema. Daí, coqueiro, o barco e as pedras. Então, eu vou sobrepondo os planos. Aqui primeiro eu vou marcar a nuvem, porque essa telinha eu esqueci de marcar a nuvem, mas nas telinhas do kit já vem com a nuvem marcada, tá? Misturei ali só o azul e o branco, uma proporção mais ou menos de meio a meio, então o azul continua meio escurinho ali, tá? Ó, vou pintando. Aqui eu peguei um ângulo bem ruim para colocar a câmera, eu mudei a entrada de luz, daí acabei errando o ângulo da câmera. Então, às vezes, vai aparecer minha mão bem na frente do pincel. Peço desculpas, tá? Vou pintando como se eu estivesse limpando o pincel na tela. Não tem, então, uma direção certa. Meio que vai, vem, costura, esfrega, tá? O importante, pinceladas curtinhas, cobrindo bem o fundo, para não precisar ficar voltando depois. A tinta acrílica ela tem uma boa cobertura, então não vai precisar das 2 mãos de tinta, como a gente faz com tinta guache. Então esse quadrinho dá para pintar com tinta guache também. Só que a tinta guache ela é mais transparente. Então ou vai ficar mais manchado, ou você vai ter que dar 2 a 3 mãos de tinta, tá? Então a tinta acrílica ela acaba otimizando o tempo. Agora, enquanto eu finalizo o céu, eu vou aproveitar e vou me apresentar rapidinho. Eu sou a Bina Ricari, eu sou artista e professora de pintura. Aqui no canal e também no ateliê, eu trabalho com os kits de pintura para adultos e para crianças. Então, além do kit, do material, eu faço os vídeos aqui no YouTube para quem quer começar a pintar, desenvolver um hobby novo, aprender uma nova técnica. Eu vou deixar aqui na descrição o link dos kits. Nós temos vários modelos diferentes, tanto para adultos como para crianças. E você pode acompanhar aqui no canal também, as outras aulas. E eu aproveito para pedir para você se inscrever no canal, curtir o vídeo, assim você me deixa mais animada a continuar produzindo esses conteúdos. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar aqui nos comentários, tá? Compartilhe com alguém que gosta de pintura também.
E é isso, gente. Vamos continuar aqui com o nosso quadro, tá? Então, finalizando ali a pintura ali do céu, vou lavar bem o pincel, lavo e enxugo no paninho, tá? Agora eu vou vindo aqui, ó. Aqui eu coloquei um azul bem clarinho, tá? Então, branco com um pouquinho de azul. Fiz um azul aqui bem clarinho para começar a nuvem. Depois eu volto com um branco mais puro ali para dar mais luz na nuvem, tá? Essa primeira camada eu vou fazer um azul bem clarinho. Então vai descendo ali, preenchendo. Aqui eu achei que a nuvem ficou muito grande, então vou colocar aqui mais uma nuvem aqui embaixo, tá? Só o que eu fiz para fazer essa outra nuvem? Joguei um pouquinho de azul mais escuro embaixo e coloquei um pouquinho do tom mais claro em cima ali. Tá? Então criei mais uma camada de nuvem. Voltando aqui um pouquinho com o branco, já dando um pouquinho mais de luz na nuvem. E agora para o mar. Eu vou usar o mesmo azul que eu estava usando, azul branco, só que eu vou acrescentar um pouquinho do verde, tá? Então, o mar levemente esverdeado. Primeiro, eu tô fazendo bem escuro, tá? Para fazer essa sombra embaixo das ondas. Então, tem as ondinhas ali do mar. Embaixo de cada onda vai ficar um sombreadinho. Daí, dessa mesma mistura, acrescentei um pouquinho de branco. E daí, agora sim, agora eu vou vir preenchendo todo o mar. Nas laterais, um pouquinho mais escuro. E no meio ali do quadro, no mar, eu vou deixar um pouquinho mais claro. Vai dar a impressão ali de um reflexo ali da luz do céu, tá? Aqui eu tô esfregando o pincel na tela. Esse pincel amarelo, ele é bem bom de esfregar. Ele gasta um pouquinho na tela, tá? Mas é um pincel baratinho, então dá para repor o pincel. Então, vou esfregando pinceladas horizontais. Se quiser ir colocando a tinta e puxando aos poucos, pode ser também, tá? Então, aqui, ó, eu optei por ir esfregando. Perceba que ali no meio tá mais clarinho e as laterais mais escuras. Isso dá uma luz ali no meio do mar. Gente, o vídeo tá bem acelerado, então, mas eu não pinto rápido assim não, né? Pelo contrário, você pode pintar com bastante calma, bem tranquila, faz com capricho. Vou dar mais uma aceleradinha aqui no vídeo, mas você faz no teu tempo aí, tá? É só para o vídeo não ficar tão longo, tão monótono. Então, só preencher aqui o que faltou aqui, mesclando um pouquinho mais claro, um pouquinho mais escuro, tá? Dá um sombreado ali no mar. A mesma base da mistura, azul com verde e branco, é só ir clareando um pouquinho mais. Então, agora já secou ali a nuvem, vou voltar com um pouquinho mais de branco. Então, bem no topo da nuvem ali, um pouquinho mais de branco e esfumaça um pouquinho para baixo, tá? Aqui umas pinceladas arredondadas. Aonde der ali dá um pouquinho de luz. Esfumaça um pouquinho para baixo, deixa suave. E ali acima das sombras das ondas também coloca um pouquinho do branco, tá? Que é onde fica a espuminha da onda. Então aqui no finalzinho eu usei o pincel mais fininho, com bastante tinta branca, para ficar mais delicadinha as ondas. E agora para fazer o tom de areia, primeiro eu vou misturar o amarelo com o vermelho. Então faço uma cor base laranja e coloco um pouquinho só do azul para queimar esse laranja, tá? Depois vamos entrar com bastante branco, clarear bem essa mistura.
Aqui eu tô achando que ficou muito laranja, meio salmão ainda. Vou colocar mais branco e vou colocar mais amarelo também. Então, vou misturar ali mais amarelo e branco nessa misturinha que já estava pronta. Acabei ali misturando ali do lado da, daquele branco com azul. Então, veio um pouquinho mais de azul junto ali, que ajudou também a dar uma queimada nessa cor, tá? Então, você vai temperando a tinta. Então, ficou ali uma areia meio amarelinha. Essa cor eu vou tomar como base, mas vou colocando um pouquinho de branco junto ali também, para dar esse sombreado na areia. A areia ela não é um plano reto, né? Ela é bem fofinha, tem ali marca de pegada, tem uns montinhos de areia, isso vai dando sombra também. E ali com essa mistura, só que num tom mais escuro, eu vou fazer a sombra do barco. Tá? Então, assim, nessa primeira limão ali, vai só cobrindo. No final da sombra, um pouquinho mais claro ali. Então, vamos cobrir toda essa parte da areia, já dando luz e sombra, deixando bem manchadinho. Então, é aquela cor base e vou misturando um pouquinho de branco. Agora, nessa misturinha ali, eu vou colocar um pouquinho mais de azul, só para reforçar um pouquinho a sombra, tá? E vou colocar ali um pouquinho embaixo do barco e um pouquinho em alguns lugares da areia também. Embaixo das pedras também vai projetar sombra. Embaixo da onda também. E mais em alguns lugares ali no meio da areia. Então, assim como tem sombra, tem luz também. Então, volta um pouquinho, põe ali na misturinha um pouquinho de branco e volta um pouquinho com o claro também. Tá? Isso tudo dá um pouquinho de movimento ali na areia. Agora, para fazer as pedras, eu vou misturar o vermelho com o verde, para fazer o marrom. Só que esse marrom ele fica muito escuro, então eu vou puxar um pouquinho daquela mistura ali da areia para clarear um pouquinho esse marrom. Poderia puxar o amarelo ali também, tá? Então aqui eu vou cobrir as pedras com esse marrom escuro e na parte de cima das pedras eu já vou colocar um pouquinho de luz. Então só preencher ali. Aqui essa pedrinha pequena, peguei o pincel menor, né, para ficar mais delicada. Já aproveito ali e já arrumo a sombra com essa mesma cor. E vai cuidando ali dos detalhes. Então, como eu já falei antes, tá? Não precisa pintar rápido, faz no teu tempo, faz com bastante capricho, que vale a pena. Ó, na parte de cima ali da pedra já tô colocando um tom um pouquinho mais claro e na parte de baixo mais escuro. Vou aproveitar essa mesma misturinha para pintar o tronco ali do coqueiro. Pode ver como eu manchei atrás do tronco com um pouquinho do mar, do céu, e a tinta agora ela vai cobrir bem, porque a tinta acrílica ela tem essa cobertura. A guache ela já fica um pouco mais transparente, mas dá para fazer também, principalmente quando a cor é mais forte, assim ela sobrepõe bem. Então aqui só pintando o tronco aqui de marrom, depois a gente vem com a luz, tá? Agora, para fazer o coqueiro, a gente vai começar com um verde bem escuro. Então, vou misturar aqui verde com esse marrom que eu já tinha no fundo, tá? Que eu já tinha na paleta.
Então, olha, pode ver como ficou um verde bem escuro, principalmente aqui no meio do coqueiro vai sair esse verde mais escuro, que é onde sombreia, e na parte de baixo também. Tô pincelando com o pincel pequenininho, já dando forma na folhagem. Então, já penteando essa folhagem, tá? Já vai fazendo ali ele caindo, as folhas caindo, tá? Então, essa parte aqui, ela é mais delicada mesmo, tá? Então, prestar atenção no desenho do coqueiro, olha bastante o modelo ali. E depois por cima a gente vem com as luzes. Então, para iluminar, na mesma misturinha ali do verde, coloquei amarelo para dar essa primeira camada de luz, tá? Então, vem bastante camadas de luz aí por cima, tá? Essa primeira, só para dar uma clareadinha, a gente acrescenta um pouquinho de amarelo ali no verde. E continua com o mesmo tipo de pincelada. Usa o pincel levemente de ladinho, sabe? Para ele ficar mais fininho. E continua respeitando ali o desenho do coqueiro. Na parte de cima, ali na metade, eu coloquei mais luz. E a parte de baixo ali que tá caidinha, pentei ele para baixo. E isso você vai fazer em todas as folhas do coqueiro. E agora vou colocar um pouquinho do azul claro nessa mistura do verde, que é para dar um pouquinho de transparência nos galhos, tá? Então, como se estivesse passando um pouquinho de luz ali do céu, ali através dos galhos, tá? Um pouquinho mais de leveza, um pouquinho mais de transparência, seguindo também o mesmo tipo de pincelada, penteando as folhagens do coqueiro, tá? Isso tudo enriquece a tua pintura. E agora sim, a gente vem com mais luz, tá? Mais força de luz. Então, clareei bastante ali aquela misturinha. Coloquei mais amarelo, branco. Acabei pegando um pouquinho do tom da areia que já tava ali na bandejinha. Mas olha como agora já vai dando um contraste. Já vai definindo melhor as folhagens. Tá? Então, lembrando, sempre penteando ali a folhagem, usando o pincel de ladinho para ficar mais fino. Ó, agora puxa um pouquinho mais, ele estava muito fechado ali as folhagens, né? Já dá para puxar um pouquinho mais para fora ali, tá? Deixando levemente despenteado do vento. A luz está pegando mais nas pontas e um pouquinho ali por cima. Ali no meio, nas folhagens que estão mais em cima, tá? Então agora, ó, capricha nessa luz. Naquela mesma mistura que já estava ali, pode colocar um pouquinho mais de amarelo e branco e vai clarear um pouco mais. Então são várias camadas de luz. E é isso que vai dando volume no coqueiro, tá? Então não tenha medo.
Mesmo porque a tinta acrílica, quando ela seca, ela dá uma leve escurecida, tá? Então, eu costumo, assim, sempre passar um pouquinho do ponto do claro que eu quero. Deixar sempre um pouquinho mais claro, porque eu sei que depois vai escurecer um pouquinho. E agora no marrom eu vou botar um pouquinho daquele tom da areia, do tom escuro da areia, misturar no marrom para começar a dar luz aqui no tronco, tá? Dá a pincelada no mesmo sentido que estava o desenho, levemente curvado. Então, passou ali uma primeira camada, volta com um tom um pouquinho mais claro. É a mesma coisa do pinheiro, várias camadas de luz. Só que tem que ser delicada. Se você passa assim, logo na primeira, uma luz bem forte, ele vai ficar grosseiro. Então, e para dar mais volume, então você passa um pouquinho mais claro, depois passa um pouquinho mais claro por cima, sabe? E vai clareando aos poucos e diminuindo ali o tamanho da luz. Aproveitando as mesmas cores para fazer a luz das pedras. Tá? Então, a mesma coisa, ó, comecei com uma luz não tão forte, e depois vem com uma luz um pouquinho mais clara por cima. Pode entrar com umas outras tonalidades ali para enriquecer também um pouquinho a cor da pedra. Coloquei um pouquinho do azul, um pouquinho do avermelhado. As pedras, elas não são monocromáticas, elas são bem coloridas às vezes, né? Isso tudo que você observa na natureza, você pode levar para o quadro. Aqui agora eu peguei um pouquinho do preto, misturei com o marrom, porque bem no meinho ali de onde nascem os galhos do coqueiro, ali fica bem escuro. Então ali acabei colocando um pouquinho do preto, que eu vou aproveitar aqui também no barco, tá? Então para fazer esse marrom bem escuro. No barco, a luz está entrando aqui pelo lado esquerdo. Então, quando ela bate ali no barco, no lado esquerdo do barco, ela acaba projetando essa sombra ali dentro. Tá? Então tem a sombra projetada, o lado esquerdo do barco vai ficar mais claro, mas ali dentro, do lado direito, a luz vai entrar também. Então, por dentro do barco, do lado direito, também vai ser mais claro. Então, aqui no começo só coloquei aqui o marrom, acabei até cobrindo as linhas ali de dentro, não devia ter coberto completamente, porque eu vou precisar delas. Mas agora eu vou fazer do jeito que eu lembro ali. Então, tinha um banquinho lá na ponta, olha lá o banquinho, tá? Coloquei a luz ali, a sombra projetadinha, embaixo também faz uma sombra. E ó, como do lado direito, na parte de dentro, bate luz. Arrumando ali o desenho que estava dentro do barco. E coloquei um leve azuladinho para dar esse tom de envelhecido. Os bancos são um tom de madeira. Então, vou voltar naquela cor que eu tinha ali da areia. Pintei tudo ali, mas também vou projetar um pouquinho da sombra aqui do lado esquerdo. Tem um pouquinho de sombra ali embaixo para fazer a profundidade da madeirinha do banco. E um pouco de luz, porque o assento bate bastante luz. Vai devagar, com capricho. Não precisa ficar perfeito, perfeito. Essa parte de cima do barco também vou fazer clarinha, um tom meio begezinho. Mas se você quiser, você pode fazer outras cores. Aqui tudo é uma sugestão de cores, tá? Para facilitar a tua vida. Se quiser fazer cores completamente diferentes, pode fazer. Aqui eu com a minha mão na frente de novo. Então aqui, ó, só dei uma base bege nessa parte de cima. Essa parte do lado direito ali, eu já sei que ela vai ficar mais escura, porque tá na sombra.
Então, essa primeira camada ali do barco, fiz um azul meio sujinho, sabe? Um azul bem clarinho, meio sujinho. Ali é, é sombra e é como se fosse uma sujeira também que escorre ali da parte de cima, tá? O barco ele tem que ser um pouquinho envelhecido, né? Porque ele vai na água, então ele fica meio sujinho. A parte direita ali toda tá na sombra, porque a luz está entrando aqui do lado esquerdo. Aqui, ó, tem uma madeira sobreposta ali em cima, então vai projetar um pouquinho de sombra e também um pouco de sujeira. Se você achar melhor, vai com o pincel menorzinho. Aqui no finalmente aqui eu tô usando o pincel menorzinho, dá um acabamento melhor. E a parte bem debaixo do barco eu vou fazer vermelho. Tá? Então misturei o vermelho já com um pouquinho do marrom para fazer um vermelho meio queimado. E agora vou aqui com o pincel menor dando acabamento. Embaixo ali também ponho sombreado. Nas extremidades põe um pouquinho de sombreado. E agora só acabamento, pessoal. Tem ali embaixo ali ele fica mais escuro mesmo. Então tô entrando com um pouquinho de vermelho com marrom. E capricho. Aqui o vídeo tá acelerado, mas eu demorei. Esse vídeo ele vai ficar mais ou menos com uns 30 minutos. Eu demorei acho que quase 2 horas para pintar esse quadro. Entre 1h30 e 2 horas. Então, não tenha pressa, tá? Pinte no seu tempo. Se não conseguir pintar tudo num dia só, não tem problema. Agora tem aquela partezinha da frente do barco, que eu não sei como chama. Mas tô fazendo tudo em tons meio neutros, tá? Também aqui tem luz, tem sombra. Então, capricha na iluminação. Agora, eu vou voltando em cada parte do barco e reforçando as luzes, tá? Com o pincel menorzinho, ó. Tá? Então, basicamente, nas cores que eu já usei, eu vou colocando um pouquinho de branco. Menos no vermelho, que se eu colocar só o branco, ele vai ficar rosa. Então, para clarear o vermelho, eu vou usar um pouquinho do amarelo primeiro, para depois usar o branco. Então, olha só, pessoal, ficou assim o nosso quadro de praia com barco. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham pintado. Se você pintou, posta nas redes sociais, marca a galeria. A gente vai adorar saber que vocês pintaram, que tá dando resultado no nosso trabalho, tá bom? Então, fiquem com Deus e por hoje é só. Beijo!